Em uma região isolada e envolta em trevas espirituais, um homem vivia entre os túmulos, gritando e cortando-se com pedras, aprisionado por forças que ninguém conseguia conter. Nenhuma corrente o segurava. Nenhum homem ousava se aproximar. Ele era a imagem viva de uma alma escravizada pelo mal, perdida entre a vida e a morte. Mas então, o silêncio é quebrado pela chegada de alguém diferente. Jesus, o Filho de Deus, atravessa o mar e pisa naquele solo esquecido, trazendo consigo luz, autoridade e esperança. Diante dele, os demônios que atormentavam o homem se curvam, reconhecendo o poder acima de todos os poderes, e com vozes trêmulas, fazem um pedido estranho e inquietante: permita-nos entrar nos porcos. Por que os espíritos imundos imploram por isso? Que verdade mais profunda e simbólica se esconde por trás de um pedido tão incomum? Prepare-se para mergulhar neste episódio misterioso e desvendar o significado espiritual por trás dele, uma revelação do choque direto entre o reino das trevas e o poder libertador de Cristo. Após enfrentar e derrotar Satanás no deserto, o primeiro grande confronto entre o Filho de Deus e o príncipe das trevas, Jesus emerge do campo da tentação como vencedor absoluto. O relato em Mateus 4, 1-11 marca o início de uma ofensiva divina contra as forças do mal. A partir daquele momento, ele invade e conquista os dois principais domínios sob o domínio de Satanás, o espiritual e o físico. No âmbito espiritual, Jesus exerce autoridade sobre os demônios, como visto em Mateus 8, 28-34. No âmbito físico, demonstra poder sobre doenças e pecados, curando um paralítico em Mateus 9, 1-8. Após acalmar milagrosamente a tempestade no mar da Galileia, um dos momentos mais impressionantes dos evangelhos, Jesus e seus discípulos atravessam para o outro lado. A cena seguinte, porém, está totalmente focada nele. Ao chegar à região dos Gerazenos, ele se depara com um cenário sombrio. Dois homens possuídos por demônios emergem de entre os túmulos. Viviam entre os mortos, gritando, cortando-se e aterrorizando qualquer um que ousasse passar por ali. Eram tão violentos que ninguém se aproximava. De repente, vozes demoníacas ecoam entre as pedras. Que queres de nós, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo determinado? Um reconhecimento instantâneo da autoridade divina, uma admissão de que seu julgamento é inevitável. Perto dali, uma grande manada de porcos pastava. Desesperados, os demônios imploram: se nos expulsares, manda-nos para os porcos. Jesus responde com uma única palavra: vai! Imediatamente, os espíritos malignos deixam os homens e entram nos animais. Num frenesi selvagem, toda a manada corre barranco abaixo e mergulha no lago, afogando-se nas águas turvas. O silêncio que se segue é assustador. Os pastores, tomados pelo terror, fogem para a cidade e relatam tudo o que testemunharam, incluindo o milagre realizado nos homens endemoniados. Logo, a cidade inteira sai para encontrar Jesus. Mas, em vez de se alegrarem com a libertação dos homens, o medo e a inquietação tomam conta de seus corações. Ao vê-lo, imploram para que ele vá embora, o medo superando a gratidão. Mateus, com precisão deliberada, volta a atenção do leitor para a identidade de Jesus, ecoando a pergunta persistente da calmaria do mar: que tipo de homem é esse? O cenário agora muda para a região dos Gadarenos, um território predominantemente gentil, o que explica a presença de porcos, um animal considerado impuro pela lei judaica, Levítico 11:07, Deuteronômio 14:8. O termo Gadarenos refere-se à vila de Gadara, cerca de 8 quilômetros a sudeste do Mar da Galileia, e à região ao redor, provavelmente incluindo a pequena vila de Gergesa, a moderna Querol-Curi, localizada na costa leste do mar. Essa área é tradicionalmente reconhecida como o local do exorcismo onde o poder de Cristo confrontou e triunfou sobre as forças das trevas de forma inegável. Quando Jesus chega à região dos sepulcros, uma cena sombria se desenrola diante dele. Entre penhascos e túmulos, dois homens possuídos por espíritos malignos emergem das cavernas funerárias onde viviam, um lugar de morte, desespero e isolamento. Os evangelhos de Marcos, 5:1-20, e Lucas, 8:26-39, também relatam esse acontecimento,
concentrando-se em um dos homens possuídos, talvez o mais violento e memorável dos dois. Segundo o relato de Marcos, após atravessar o mar da Galileia e chegar à região dos Gadarenos, Jesus é imediatamente confrontado por um homem possuído por um espírito imundo. Ele vivia entre os túmulos, isolado da sociedade, e ninguém conseguia contê-lo. Mesmo preso com correntes e grilhões, a força sobrenatural dentro dele os rompeu sem esforço. Nenhum homem era forte o suficiente para dominá-lo. Noite e dia, seus gritos ecoavam entre os túmulos e nas encostas das colinas, uivos de dor e desespero enquanto se cortava com pedras, preso em tormentos sem fim. Mas, ao avistar Jesus de longe, algo mudou. O homem correu em sua direção e, em vez de atacá-lo, caiu de joelhos diante dele. De sua boca saiu um grito tomado de terror. Que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. O texto explica que Jesus já havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem. Então perguntou: Qual é o teu nome? E a resposta veio como uma voz arrepiante e uníssona: Legião é o meu nome, porque somos muitos. A voz não pertencia a um ser, mas a uma multidão de espíritos aprisionados dentro de uma única alma humana. Os demônios rogavam insistentemente a Jesus que não os expulsasse daquela região. Perto dali, uma grande manada de porcos pastava na encosta. Desesperados, imploravam: Manda-nos para os porcos. Vamos entrar neles. Com autoridade inquestionável, Jesus concedeu a permissão. Imediatamente, os espíritos imundos deixaram o homem e entraram nos animais. O rebanho, cerca de 2.000 porcos, enlouqueceu, precipitou-se barranco abaixo e mergulhou no mar, onde se afogou nas águas turbulentas. Os pastores, aterrorizados com o que tinham presenciado, fugiram para a cidade e para o campo para relatar tudo. Logo, uma multidão se reuniu para ver com seus próprios olhos. Ao chegarem, encontraram o homem que havia sido possuído pela legião, agora sentado, vestido em perfeito juízo, aos pés de Jesus. O terror deu lugar ao espanto. No entanto, em vez de alegria, o medo tomou conta do coração do povo. Aqueles que tinham visto tudo contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos, e a resposta do povo foi unânime: imploraram para que Jesus saísse da região. Sua presença, o mesmo poder que havia libertado o homem oprimido, perturbava aqueles que preferiam a estabilidade do seu mundo corrompido à transformação divina. Quando Jesus se preparava para partir, o homem liberto implorou para ir com ele. Mas o mestre, com terna autoridade, deu-lhe uma missão diferente: vá para casa, para os seus, e conte a eles o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. O homem saiu e começou a proclamar por toda a Decápole tudo o que Jesus havia feito por ele. Sua voz se tornou um testemunho vivo do poder que o havia libertado, e todos os que o ouviam ficavam maravilhados. Multidões da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e até mesmo do outro lado do Jordão começaram a seguir Jesus. No entanto, naquele momento, o ar ainda carregava uma sensação de tensão. Os 2 homens que haviam sido libertados eram temidos por todos. Ninguém ousava passar por aquela área antes. Agora, o silêncio que repousava sobre os túmulos era o eco da vitória, da libertação de almas outrora reivindicadas pelas trevas. Os demônios, assim como o próprio Satanás, reconheceram imediatamente quem se aproximava deles. Desde o deserto, Mateus 4, 3, 6, o inimigo já havia percebido a condição de filho de Deus em Jesus, o mesmo título que os discípulos confessariam mais tarde ao compreenderem sua identidade divina, Mateus 4 horas e 16, 14 horas e 33, 17 horas e 5. É aqui proferido por espíritos malignos como uma confissão involuntária de derrota ao chamá-lo de filho de Deus. Os demônios não apenas reconhecem seu poder divino, mas também admitem que o domínio espiritual de Satanás está sendo invadido e conquistado. Enquanto os discípulos ainda lutavam para entender quem Jesus realmente era, os demônios sabiam com absoluta clareza. No entanto, em vez de adorá-lo, o odiavam. Esse contraste é impressionante. Conhecer Jesus e ainda rejeitá-lo é a própria essência do que é demoníaco. A pergunta do demônio: que queres de nós, filho de Deus?
Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo determinado? Revela uma mistura de pavor e desespero. Em Marcos 1h24, uma reação semelhante é cheia de ódio e medo. O título Filho de Deus aqui carrega seu significado mais profundo. Eles reconhecem Jesus não apenas como uma figura poderosa, mas como o próprio Messias, o juiz designado que executará o julgamento final sobre todo o mal. Ao se dirigirem a ele dessa forma, os demônios admitem uma verdade bem conhecida no plano espiritual. Há um tempo determinado por Deus para o julgamento das hostes de Satanás. O simples fato de Jesus já estar limitando o poder deles antes desse tempo mostra que algo extraordinário estava acontecendo. O reino de Deus estava se aproximando. Cada exorcismo, cada ato de libertação, era uma vitória pequena, porém decisiva, anunciando a invasão e a conquista do território inimigo. Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Eles clamam. Essa pergunta carrega o pavor do inevitável, da chegada do reino e do colapso do domínio das trevas. Embora o julgamento final aguarde o retorno glorioso de Cristo, Mateus 4h17, 28, 18, 20, sua presença entre os homens já era um antegozo dessa sentença futura. Diante da autoridade irresistível de Jesus, os demônios tentam negociar. Imploram que ele os envie para uma manada de porcos que pastava nas encostas próximas. Jesus concede permissão e o resultado é imediato. Os espíritos imundos deixam os homens e entram nos porcos, que enlouquecem e se precipitam barranco abaixo em direção ao mar da Galileia, afogando-se nas águas. Há uma amarga ironia nesse resultado. Ao tentar escapar do tormento eterno, os demônios trazem destruição aos seus novos hospedeiros terrestres. No entanto, a permissão de Jesus não é uma concessão de fraqueza, mas parte de seu propósito divino. Ao permitir isso, ele realiza 3 coisas. Primeiro, liberta completamente os homens da possessão demoníaca. Segundo, mostra que os porcos, considerados impuros pela lei judaica, servem como símbolo adequado do caos espiritual e refúgio temporário para o mal. E terceiro, confirma que o destino final dos demônios permanece o mesmo, o julgamento eterno ainda os aguarda. Assim, Jesus atende ao pedido deles não por simpatia, mas porque até mesmo a rebelião dos demônios acaba servindo ao plano divino. A libertação acontece, o mal é exposto e a autoridade do Filho de Deus é revelada sem sombra de dúvida. É importante notar o contraste com o episódio no deserto. Ali, Satanás tentou Jesus com ofertas enraizadas na desobediência e no orgulho, tentações destinadas a atrapalhar sua missão. Jesus respondeu com as Escrituras e se recusou a ceder. Aqui, em Mateus 8, o pedido do demônio não o tenta pecar, nem o compromete moralmente. Jesus permanece totalmente no controle, transformando até mesmo o apelo das trevas em um instrumento de libertação. Para os ouvintes judeus, a história tinha um forte significado simbólico. Porcos e demônios pertenciam, de certa forma, à mesma categoria. Ambos impuros, ambos indignos da presença de Deus. Jesus havia advertido seus discípulos a não lançarem pérolas aos porcos. Mateus 7h06. De acordo com Pedro, os falsos mestres são como aqueles que retornam à sua antiga natureza corrupta. 2 Pedro 2h22. No entanto, como a margem oriental do Mar da Galileia era um território gentil, não se tratava de um rebanho selvagem, mas de gado criado para comércio e lucro. Os donos daquele vasto rebanho, cerca de 2.000 porcos, segundo Marcos 5h13, ficaram, sem dúvida, arrasados com o que testemunharam. Em poucos instantes, todo o seu sustento desapareceu nas profundezas, impelido por uma força invisível e destrutiva. Mas o pedido do demônio para entrar nos porcos não foi um mero capricho. Carregava uma intenção obscura e calculada. Esses espíritos malévolos, cuja natureza é destruir tudo o que Deus fez, aproveitaram a oportunidade concedida por Jesus para continuar sua obra de devastação. Ao levar os animais à morte, buscavam provocar raiva, confusão e hostilidade em relação àquele que acabará de libertar os cativos. Era uma tentativa de fazer com que o povo se voltasse contra Jesus, rejeitando o Salvador por causa da perda material que sofreram. E, até certo ponto, o plano funcionou. Quando os pastores correram para relatar o ocorrido,
a cidade inteira saiu ao encontro de Jesus. Mas, em vez de reconhecer o milagre ou se alegrar pela libertação dos homens possuídos, ficaram indignados. Para eles, a destruição dos porcos foi uma catástrofe financeira, um golpe econômico insuportável. Por isso, como registrado em Mateus 8:34, imploraram para que Jesus deixasse a região. Esse episódio se torna uma poderosa parábola sobre os valores humanos. Como disse um antigo comentarista, ao longo dos séculos, o mundo rejeitou Jesus porque preferia os porcos. A perda material superou a liberdade espiritual. Os gentios daquela região não viam o Filho de Deus, viam apenas seus lucros se esvaindo sob as ondas. Jesus, porém, não destrói os demônios nem apressa seu julgamento. Permite que o mal siga seu curso até o dia marcado, quando tudo será corrigido. Sua missão naquele momento não era executar o julgamento final, mas revelar o poder do reino e libertar os cativos. Mateus encerra o relato sucintamente, mas Marcos e Lucas completam o quadro. O homem que havia sido liberto, agora em sã consciência, implora para seguir Jesus, para se tornar um de seus discípulos, para caminhar ao lado daquele que restaurou sua vida. Mas Jesus o manda de volta para casa com autoridade gentil, dizendo: "Vá para casa, para os seus, e anuncie a eles tudo que o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você." Marcos 5:18-19. Aquele homem, um gentio que outrora viverá entre os mortos, tornou-se o primeiro missionário de sua região. Enquanto os 12 apóstolos se tornariam pescadores de homens entre os judeus, ele se tornaria pescador de almas entre os seus. E, de fato, saiu proclamando as maravilhas que Jesus havia feito, e todos ficaram maravilhados. No entanto, a reação dos moradores da cidade revela algo profundo. Preferiram ficar com seus porcos a receber o Salvador. A perda econômica expôs a verdadeira condição de seus corações. Valorizavam mais o lucro do que a libertação de 2 vidas humanas. Esse contraste serve como um espelho da condição humana, a tendência de escolher o conforto do pecado e os prazeres materiais em vez da transformação espiritual que Deus oferece. Quando Jesus se aproxima, muitos reagem como os moradores daquela região. Pedem para que ele vá embora, temendo o impacto que sua presença causará em suas rotinas e seguranças. A história, portanto, é mais do que um milagre. É um retrato da alma humana. Mostra que o pecado, quando alimentado por interesses e apegos terrenos, se torna uma prisão confortável da qual poucos querem escapar. Mas é também um prenúncio de algo maior. O fato de Jesus libertar um gentio e enviá-lo de volta como testemunha indica que seu ministério não se restringiu a Israel. Ele veio para todos os povos. Ao mesmo tempo, revela que a oposição a Cristo não decorre de etnia ou cultura, mas da disposição íntima de cada coração diante da verdade. Essa narrativa nos convida a uma reflexão profunda. Quantas vezes resistimos à ação de Deus porque ela ameaça aquilo que consideramos precioso? Quantas vezes preferimos os porcos, símbolos do prazer, do ganho e do pecado, ao poder transformador de Cristo? Apegar-se ao que é impuro pode parecer seguro, mas é uma das formas mais sutis e perigosas de perdição. O episódio de Gadara, portanto, não é apenas uma libertação de demônios. É um espelho da humanidade e um lembrete de que o reino de Deus sempre desafia aquilo que mais queremos preservar. A Bíblia expõe constantemente o confronto entre o que o coração humano deseja e o que Deus exige em obediência e santidade. Em Mateus 6:19-24, Jesus ensina que é impossível servir a 2 senhores. Não se pode amar a Deus e ao mesmo tempo servir as riquezas. Essa verdade ecoa de geração em geração. O apego ao pecado e a busca por ganhos materiais tornam-se barreiras que nos distanciam do Criador. O episódio dos Gadarenos é um retrato vivido dessa realidade. Os habitantes da região, vendo sua economia ruir, preferiram preservar seus porcos em vez de acolher o Salvador. Preferiram a estabilidade do lucro à presença do Messias. Esse é um padrão recorrente nas Escrituras. Quando o reino de Deus se depara com o conforto terreno, muitos preferem manter suas seguranças em vez de se render à transformação. O apóstolo Paulo reforça essa tensão em Romanos 12:1-2, exortando os cristãos a não se conformarem com o padrão deste mundo, mas a serem transformados pela renovação da mente.
Essa transformação não é meramente moral, mas espiritual, a verdadeira mudança de perspectiva que nos permite discernir a vontade de Deus. Resistir ao pecado, renovar o pensamento e viver de forma consagrada tornam-se expressões da verdadeira fé. O ministério de Jesus também revela algo mais profundo: o alcance universal de sua missão. Em Efésios 2, 11 e 18, Paulo explica que Cristo derrubou o muro que separava judeus e gentios, criando em si mesmo um novo povo. Esse ato de reconciliação mostra que o amor e a misericórdia divinos não conhecem fronteiras étnicas ou culturais. A salvação é oferecida a todos. A barreira não está na origem, mas na disposição do coração para responder ao chamado de Deus. Mateus deixa claro que a resistência a Jesus não pertence a um grupo específico, mas à natureza humana. O problema não é o sangue, é o coração. Nos Atos dos Apóstolos, vemos o Evangelho transcendendo fronteiras, penetrando culturas e alcançando povos antes considerados distantes de Deus. Em Atos 10, Pedro tem uma visão reveladora: nada que Deus purificou deve ser considerado impuro. Essa revelação o leva a pregar aos gentios, entendendo que o Evangelho é, de fato, para todos. Assim, a história dos gadarenos e suas lições subsequentes nos apontam para um princípio essencial da fé cristã. A salvação está aberta a todos, mas o maior obstáculo é a resistência humana em abandonar o pecado e se submeter à autoridade de Cristo. A recusa em deixar para trás o que é terreno e abraçar o que é eterno é o drama espiritual que se repete até hoje. Essa verdade continua a desafiar cada seguidor de Cristo a reavaliar suas prioridades, examinar suas lealdades e alinhar sua vida aos ensinamentos e ao exemplo do Mestre. Jesus não pede apenas adoração, ele pede rendição, arrependimento e transformação. E assim, ao final desta reflexão, deixamos você com uma pergunta pessoal, porém profundamente espiritual. Qual foi o momento em que você sentiu a presença de Deus pela primeira vez? Compartilhe sua experiência nos comentários. Inscreva-se no canal e continue assistindo aos próximos vídeos. Que o Senhor abençoe sua vida e renove seu coração a cada dia, para que você escolha sempre a presença de Deus acima de tudo. Até breve!